Em 21 de maio de 2025, Kim Jong-un decidiu dar uma lição aos seus inimigos, e o que aconteceu a seguir foi simplesmente chocante. Ele observou, atônito, enquanto o mais novo caça-submarino da Coreia do Norte se tornava um fiasco absoluto em um lançamento catastrófico. A nação foi deixada exposta e humilhada diante do mundo. O que tornou essa situação ainda mais embaraçosa foi a confiança de Kim, que esperava ver a manifestação do poderio militar norte-coreano, mas acabou assistindo ao seu navio afundar bem diante de seus olhos. O episódio se transformou em uma piada mundial, exceto para os poucos que conseguiram enxergar a assustadora realidade do crescente poderio militar da Coreia do Norte. Mas como é possível que um país consiga construir um navio tão rapidamente? Segundo Mike Plunkett, analista naval de uma renomada empresa de inteligência de defesa, a situação revela muito mais do que aparenta. Afinal, a Coreia do Norte não teria capacidade de desenvolver um projeto tão sofisticado sem ajuda externa. A cerimônia de lançamento do Kongkwon, um destroyer de 5.000 toneladas da nova classe Chon, foi prevista como um momento de grande triunfo. A embarcação foi posicionada no estaleiro Chongqing, cercada por líderes militares e construtores navais. Mas a expectativa logo se transformou em desastre. Enquanto o navio se preparava para deslizar nas águas, algo deu terrivelmente errado. A popa desceu, mas a proa ficou presa, resultando em um tombamento humilhante. O enorme destroyer virou de lado, ficando parcialmente submerso, com sua estrutura claramente danificada. A reação de Kim Jong-un foi instantânea. Ele parecia chocado e furioso, e a imprensa estatal, que raramente admite falhas, o citou chamando o evento de um ato criminoso decorrente de negligência absoluta. Essa crítica pública foi algo inédito no regime, sugerindo que alguém pagaria caro por essa humilhação. Em questão de dias, as imagens do fiasco começaram a circular, um verdadeiro pesadelo para um governo que baseia seu poder na opacidade e controle. Durante alguns dias, os meios de comunicação estatal ficaram em completo silêncio, uma pausa que falava mais alto que as palavras. Enquanto isso, operações secretas para limpar a bagunça começaram a ser implementadas. Embora a maioria das pessoas tenha zombado do ocorrido, aqueles que perceberam a gravidade da situação entenderam que a Coreia do Norte está se tornando um player assustador no cenário global. Nas águas da Coreia do Norte, que se estendem por mais de 2.500 quilômetros de costas, a nação acumula uma das maiores frotas de submarinos do mundo. Estimando entre 64 e 86 submarinos, essa força inclui desde embarcações de patrulha submarinos de médio porte projetados para infiltração e espionagem. Apesar de muitos serem obsoletos, sua presença provoca incertezas. Kim Jong-un está determinado a modernizar essa frota, investindo em submarinos capazes de lançar mísseis balísticos. Assim, o que poderia parecer um simples erro em um lançamento de navio revela um quadro mais complexo de parcerias secretas que fortalecem a Coreia do Norte. A crescente similitude de seus novos destroyers com os modelos russos sugere um envolvimento significativo de Moscou. Com tal colaboração, o regime pode adquirir uma vantagem militar realmente impressionante, levantando preocupações sobre suas intenções e capacidades no cenário global. O desastroso lançamento do Kongkwon pode parecer um tropeço, mas revela a tenebrosa determinação da Coreia do Norte em se afirmar, um movimento que certamente terá implicações para todo o mundo. Após o desastroso lançamento do novo destroyer de norte, o mundo viu tudo. A narrativa do fracasso se espalhou antes mesmo que o regime pudesse reagir. Durante dias, a mídia estatal ficou em silêncio absoluto. Sem fotos, sem manchetes, sem explicações. Uma pausa que falava mais alto do que qualquer palavra. Nos bastidores, relatos indicam que operações de limpeza em grande escala já estavam em andamento. Militares cercavam o estaleiro e trabalhadores se apressavam para recuperar e possivelmente salvar o navio. No entanto, o estrago já estava feito, não só para a embarcação, mas também para a imagem da Coreia do Norte. Um país que se orgulha da perfeição e da disciplina havia cometido um erro evidente público. E com o mundo observando, a pressão para consertar a situação, ou pelo menos fazer parecer que tinha sido consertada, começava a aumentar. A maioria das pessoas fez piadas e seguiu em frente. Mas apenas alguns se deram conta do quadro maior e perceberam o quão assustadora a Coreia do Norte está se tornando. Para entender como o lançamento de um único navio de guerra expôs sua real potência, é preciso analisar as capacidades navais mais amplas do país.
A Coreia do Norte controla mais de 2.500 quilômetros de costa, divididos entre suas costas leste e oeste. E nessas águas, opera uma das maiores frotas de submarinos do mundo, estimada entre 64 e 86 unidades. Isso inclui cerca de 40 submarinos costeiros da classe Sango, cerca de 20 submarinos diesel da classe Romeo e uma mistura de mini-submarinos Yugo e Ono, projetados para furtividade, infiltração e espionagem. Em teoria, é uma frota subaquática imensa. Mas, na prática, a maioria desses submarinos é ultrapassada, barulhenta e tem dificuldades para operar por longos períodos. No entanto, o que lhes falta em sofisticação, conseguem compensar em surpresa. Em um incidente em 2015, a Coreia do Norte conseguiu lançar 70% de sua força submarina, ou cerca de 50 embarcações, sem ser detectada. Kim Jong-un decidiu tornar sua frota ainda mais letal. Ele impulsionou seriamente a modernização da frota. Em vez de depender apenas de mini-submarinos antigos, a Coreia do Norte investiu em submarinos lançadores de mísseis balísticos, como a classe Gore e o herói Kim Kuno, capazes de disparar mísseis balísticos lançados de submarinos, como a série Pocon. Você ouviu certo, mísseis balísticos. Essa modernização coloca a Coreia do Norte em uma nova camada de ameaça, capaz de atingir alvos no Japão e na Coreia do Sul a partir das profundezas do mar. Mas o que isso realmente significa para a segurança regional? Com a frota se modernizando, a Coreia do Norte pode estar passando por uma transformação silenciosa. Uma transformação que pode levar a tensões ainda maiores entre as potências. E você se pergunta, o que mais pode estar escondido sob a superfície dessas águas traiçoeiras? Kim Jong-un decidiu dar uma lição aos seus inimigos, mas o que aconteceu foi um verdadeiro fiasco. Enquanto assistia ao lançamento do mais novo destroyer da Coreia do Norte, um evento que deveria exibir a força do país, ele viu o navio ser tragicamente afundado. O Kong-Kon, um destroyer de 5.000 toneladas da nova classe Chon, prometia ser um símbolo do poderio militar norte-coreano. No entanto, ao invés de deslizar majestoso para as águas, o navio começou a inclinar-se de maneira estranha e rapidamente virou, deixando Kim Jong-un em uma situação humilhante diante do mundo. O que fez essa cena ainda mais embaraçosa foi a confiança de Kim. Ele estava ali, à vista de todos, enquanto seu projeto mais ambicioso se tornava motivo de riso. Mas o que muitos não perceberam é que essa catástrofe revelou um fato alarmante sobre a Coreia do Norte. O país está se modernizando, e essa modernização não é um esforço isolado. Especialistas afirmam que a Coreia do Norte não conseguiria construir um navio desse porte tão rapidamente sem ajuda externa. Isso levanta uma questão perturbadora. Quem estaria por trás desse suporte? Mike Plunkett, analista naval, explica que, em 21 de maio de 2025, a Coreia do Norte estava preparada para um momento de glória. No estaleiro de Chongqing, cercado por líderes militares e construtores de navios, a expectativa era alta. O Kong-Kon estava equipado com sistemas de radar avançados e capacidade de lançamento de mísseis, simbolizando um salto tecnológico em relação aos antigos navios soviéticos. Quando o lançamento começou, o navio inclinou-se, e, em um instante, estava deitado em um ângulo alarmante, parcialmente submerso. Kim, atônito, viu seus planos de poderio naval desmoronarem diante dos olhos do mundo. A reação de Kim Jong-un foi intensa. Ele chamou o incidente de um ato criminoso, uma crítica quase inédita em um regime onde a culpa é raramente admitida. Mas o que se seguiu foi ainda mais interessante. Imagens de satélite do desastre circularam rapidamente, expondo a fragilidade do regime. A mídia estatal ficou em silêncio, um vazio que falava mais do que palavras. Nos bastidores, uma limpeza desesperada começou, mas a reputação da Coreia do Norte já tinha sido manchada. Enquanto a maioria das pessoas zombava do incidente, poucos perceberam o quão assustadora a Coreia do Norte se tornava. O país controla uma vasta costa e opera uma das maiores frotas de submarinos do mundo, com aproximadamente 64 a 86 submarinos, embora muitos sejam obsoletos. No entanto, a Coreia do Norte não se contentou em apenas manter esses submarinos. Estão investindo em submarinos lançadores de mísseis balísticos, como os da classe Gore, aptos a ameaçar alvos no Japão e na Coreia do Sul. Essa crescente capacidade naval não é um mero esforço de defesa, é uma estratégia de dissuasão.
Mesmo com a limitação de seus motores a diesel, a mera presença desses submarinos força os inimigos a reavaliar suas defesas. Além dos submarinos, a frota de superfície da Coreia do Norte conta com cerca de 470 embarcações, composta principalmente por lanchas rápidas e patrulhas. A marinha não está focada em guerras de alto mar, mas em defesas costeiras e ataques rápidos. Recentemente, Pyongyang mostrou drones subaquáticos nucleares e corvetas modernas, reforçando sua intenção de se tornar uma potência naval. O que parecia ser um simples fracasso técnico com o Kongkong revela, na verdade, uma acumulação silenciosa de poder militar. Além disso, existem indícios de um envolvimento russo nos novos navios de guerra da Coreia do Norte, com semelhanças notáveis em relação às fragatas da classe Gregorovich da Rússia. Essa parceria militar, embora discreta, pode dar à Coreia do Norte uma vantagem significativa. Por que a Coreia do Norte, um país com recursos limitados, seria capaz de lançar 2 destroyers avançados em apenas 400 dias? O que está realmente por trás dessa rápida modernização? É um chamado à atenção para o que está se formando nas sombras, e o que isso significa para o equilíbrio de poder na região. A história do Kongkong não é apenas uma tragédia naval, mas um aviso de que a Coreia do Norte está se armando para um futuro incerto. Em um momento que deveria ser de grande orgulho, a Coreia do Norte se viu em meio a um fiasco constrangedor. No dia 21 de maio de 2025, Kim Jong-un estava prestes a apresentar ao mundo um dos projetos navais mais ambiciosos do regime, o destroyer Kongkong. Com 5.000 toneladas, essa embarcação moderna simbolizava a força militar em ascensão da nação. Armado com sistemas de radar avançados e capacidade para lançar mísseis, o Kongkong prometia ser uma vitrine do progresso tecnológico da Coreia do Norte. No entanto, o que deveria ser um lançamento majestoso rapidamente se transformou em um espetáculo de humilhação. Enquanto as câmeras capturavam cada momento, a embarcação deslizou para a água de modo desastroso. A popa afundou, mas a proa ficou presa na terra. Em questão de segundos, o destroyer virou de lado, parcialmente submerso, com Kim Jong observando perplexo a poucos metros de distância. O que deveria ser um triunfo militar se tornou uma piada pública, e a vergonha tomou conta do regime. A reação de Kim Jong foi explosiva. Em um país onde críticas públicas são raras, ele chamou o incidente de ato criminoso. O silêncio da mídia estatal após o desastre foi ensurdecedor, revelando o impacto negativo na imagem da Coreia do Norte. Mesmo enquanto a equipe tentava recuperar a embarcação, o estrago à reputação do país já estava feito. A nação, que se orgulha de sua perfeição, havia cometido um erro visível sob os olhos do mundo. Mas, por trás das câmeras, havia algo mais sinistro. Embora o incidente tenha causado risos, especialistas começaram a perceber que a Coreia do Norte estava se modernizando com a ajuda da Rússia. As semelhanças entre os novos destroyers e os navios russos eram evidentes, levando analistas a questionar a rapidez com que a Coreia do Norte estava desenvolvendo sua frota. O que parecia ser um avanço militar genuíno poderia, na verdade, ser o resultado de uma colaboração estratégica, levantando questões sobre o que isso significava para a segurança global. Neste contexto, a parceria militar silenciosa entre a Coreia do Norte e a Rússia começou a ser desvendada. Enquanto o regime revelava destroyers modernos que lembravam navios de guerra de alto nível, a comunidade internacional ficou em alerta. As semelhanças não eram meramente superficiais, elas indicavam um suporte técnico substancial. Para um país com recursos limitados e infraestrutura defasada, a capacidade de lançar navios avançados em um curto espaço de tempo levantava bandeiras vermelhas. A questão que pairava no ar era, até onde essa colaboração poderia levar a Coreia do Norte? A construção de navios de guerra é um processo complexo que exige tempo e recursos. Mesmo potências como os Estados Unidos e Japão levam anos para construir uma única embarcação. Quando se trata de países isolados, qualquer avanço rápido em tecnologia militar geralmente indica que há alguém por trás ajudando. E neste caso, as pistas apontam diretamente para a Rússia, que pode estar fornecendo a base para que a Coreia do Norte desenvolva sua capacidade naval, o que poderia mudar o equilíbrio de poder na região. Em um momento, a Coreia do Norte parecia estar se reerguendo com uma nova frota, mas a realidade era bem diferente. O que pode ser confundido com um simples erro técnico pode muito bem ser um sinal do que está por vir.
O que a Coreia do Norte está realmente escondendo debaixo da superfície? E até onde essa aliança pode levá-los? Na década de 1930 e 1940, a construção do famoso encouraçado alemão Bismarck levou quase 3 anos, enquanto o Yamato japonês, um dos mais pesados já feitos, demandou mais de 4 anos. Até mesmo os Estados Unidos, conhecidos por sua eficiência em tempos de guerra, levavam entre 2 anos e meio a 3 anos para finalizar um único encouraçado durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, imagine a surpresa ao saber que a Coreia do Norte, com seus recursos limitados e infraestrutura ultrapassada, conseguiu lançar 2 navios de guerra com aparência avançada em apenas 400 dias. Isso levanta um enorme sinal de alerta. Ou os navios são muito menos capazes do que aparentam, ou alguém está ajudando. E, neste caso, é evidente que a Rússia está por trás disso. Não se trata apenas dos projetos dos navios. Há indícios de que equipamentos russos estão a bordo. Analistas notaram a presença dos sistemas de mísseis antimíssil de curto alcance Panzer, que a Rússia nunca exportou. Esse tipo de transferência não é algo trivial. Especialistas em defesa, como Kier Gillis, afirmam que Moscou compartilha essa tecnologia apenas com países que deseja vincular profundamente. Portanto, a Coreia do Norte deve estar se divertindo, certo? No entanto, a realidade é muito diferente do que se imagina. Um sábio certa vez disse: não existem inimigos permanentes nem amigos permanentes, apenas interesses permanentes. Mas qual é o interesse da Rússia nisso tudo? Desde a guerra na Ucrânia e o aumento das sanções, a Rússia busca parcerias que ajudem a contornar as restrições globais. E a Coreia do Norte é a escolha perfeita. Para Kim Jong-un, é um verdadeiro ganha-ganha. Ele obtém tecnologia avançada, enquanto a Rússia garante um parceiro leal na Ásia Oriental. A visita de Kim em 2023 à base da Frota do Pacífico da Rússia agora parece muito mais significativa em retrospecto. O que foi chamado publicamente de tour de boa vontade pode, na verdade, ter sido uma negociação nos bastidores, um acordo de troca envolvendo tecnologia naval em troca de armas, apoio diplomático ou até mesmo recursos naturais. Relatórios de inteligência indicam que a Rússia está investindo pesadamente na implementação de milhares de soldados norte-coreanos para apoiar sua guerra na Ucrânia. Autoridades ucranianas afirmaram que pelo menos 11.000 tropas da Coreia do Norte já foram enviadas para as linhas de frente em áreas como Kursk, e esse número pode aumentar para 15.000 com as constantes rotações de tropas. O que isso significa para a dinâmica de poder na região? A parceria entre esses dois países está se fortalecendo, e o mundo deve estar preparado para as consequências. O desfecho da situação é alarmante. Fontes indicam que poderemos ver até 100.000 soldados norte-coreanos sendo enviados para a Rússia em menos de um ano. Os pagamentos são substanciais, com a Rússia estimando cerca de $2.000 por soldado mensalmente. Isso representaria mais de $22 milhões para 11.000 tropas e essa quantia pode aumentar rapidamente. Mas há um porém. Analistas afirmam que a maior parte desse dinheiro nunca chega aos soldados. Na Coreia do Norte, onde o salário mensal médio é inferior a $1, é provável que Kim Jong-un e seu círculo íntimo sejam os beneficiários da maior parte dessa renda. Para Putin, essa parceria resolve 2 problemas críticos. Ela alivia a pressão sobre sua própria população, ao terceirizar mão de obra, e ajuda a manter o ritmo de sua invasão, mesmo diante da escassez de munições e crescimento das baixas. O apoio norte-coreano começou no final de 2022, com o envio de projéteis de artilharia, e, com o tempo, expandiu-se para mísseis balísticos. Agora, são tropas em campo, algumas, segundo relatos, de unidades de elite altamente doutrinadas. Há até afirmações de que esses soldados recebem ordens para se suicidar em vez de serem capturados. Para a Coreia do Norte, a recompensa não é apenas financeira. O real valor está no acesso à expertise militar russa. Em troca do apoio, acredita-se que Pyongyang esteja obtendo tecnologias avançadas que poderiam aprimorar seus próprios sistemas submarinos, programas de mísseis e capacidades antiaéreas. Isso explica como a Coreia do Norte, sob severas sanções e pressão econômica, começou a lançar sofisticados navios de guerra. E em 2024, a parceria atingiu seu auge.
Em junho de 2024, o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong assinaram um abrangente novo acordo, prometendo ajuda mútua caso qualquer um dos países enfrente o que chamaram de agressão. Isso significa que, se um dos países for atacado, o outro é obrigado a fornecer assistência militar imediata e por todos os meios disponíveis. Todo esse envolvimento levanta questões perturbadoras. Estamos diante de uma nova era de alianças militares? O equilíbrio de poder na região pode mudar radicalmente, com consequências que ecoarão ao redor do mundo. Quais as verdadeiras intenções por trás dessa colaboração? A situação é complexa e inquietante, deixando claro que estamos apenas no início de um novo capítulo na história dessa aliança. As movimentações no cenário geopolítico se intensificam e uma nova corrida armamentista se desenha no horizonte. Você já imaginou um acordo que poderia mudar o equilíbrio do poder mundial, mas que esconde uma história de fracassos e humilhações? Recentemente, Vladimir Putin e Kim Jong firmaram um tratado que promete ajuda mútua em caso de agressão contra qualquer um dos países. Essa aliança coloca Rússia e Coreia do Norte lado a lado, com obrigações militares e econômicas imediatas em situações de conflito. Mas, por trás dessa parceria poderosa, um episódio chocante revela as vulnerabilidades reais desse regime. Putin desembarcou em Pyongyang pela primeira vez em 24 anos em meio a preocupações ocidentais sobre um acordo de troca entre armamentos e apoio econômico. A Rússia, em dificuldades pelas sanções e pela guerra na Ucrânia, receberia munições essenciais da Coreia do Norte, que, em troca, ganharia tecnologia militar avançada. Essa tecnologia representa uma ameaça direta, capaz de fortalecer ainda mais os programas nucleares e de mísseis de Kim Jong. Na cúpula, Kim definiu a relação como uma amizade em chamas e chamou o acordo de seu tratado mais forte. Putin, por sua vez, qualificou o pacto como um avanço estratégico, um passo para solidificar uma aliança não apenas de interesses, mas contra inimigos comuns. Toda essa parceria, porém, esbarra em uma verdade inquietante: o poder de fogo da Coreia do Norte pode ser um gigante de pés de barro. As forças armadas norte-coreanas, apesar dos números impressionantes, mostram-se profundamente inexperientes e mal preparadas para a guerra moderna. Os poucos relatos visíveis sobre o envolvimento das tropas na Ucrânia trazem um cenário de confusão e incompetência. Soldados tão mal treinados que chegaram a disparar contra aliados russos por engano, além de um equipamento com desempenho questionável, fruto de uma engenharia precária e produção apressada. Essa fragilidade foi escancarada de forma humilhante durante o lançamento do mais recente navio de guerra norte-coreano, o Kongkong. Ao invés de exibir força e progresso tecnológico, o evento se transformou em um fiasco épico. O navio, símbolo da suposta modernização militar, afundou diante da plateia, com Kim Jong assistindo incrédulo. O que parecia ser um passo decisivo para a Coreia do Norte, revelou-se um desastre público que expôs as limitações reais por trás do show de poder. O que poucos percebem é que esse fracasso não é um acidente isolado. A rapidez com que esses navios foram construídos levanta suspeitas de ajuda externa, especialmente da Rússia. A semelhança no design com embarcações russas sugere uma cooperação secreta, um apoio estratégico que vai muito além do que se admite abertamente. Essa aliança, embora poderosa, também pode ser a origem de um desenvolvimento perigoso e imprevisível no cenário militar global. Então, o que está por trás desse fiasco? Como um país tão isolado conseguiu fabricar navios tão rápido, que acabaram naufragando publicamente? E o que essa humilhação revela sobre a verdadeira força da Coreia do Norte? Essas perguntas nos levam a uma intrincada rede de segredos, traições e uma corrida contra o tempo que pode abalar ainda mais as frágeis estruturas do poder global. Fique atento, porque essa história está longe de acabar. Kim Jong decidiu ensinar uma lição aos seus inimigos. Mas, em uma reviravolta devastadora, observou seu mais novo navio de guerra da Coreia do Norte afundar em um lançamento desastroso. O país ficou exposto e humilhado diante do mundo, e a situação se tornaria ainda mais embaraçosa quando a confiança de Kim foi posta à prova, ao ver seu símbolo de força naval se tornando alvo de risadas quase que universais. Contudo, para aqueles que olham mais de perto, a realidade se desenhava de forma diferente, revelando um cenário aterrorizante da crescente ameaça que a Coreia do Norte representa para o mundo. No dia 21 de maio de 2025, a Coreia do Norte se preparava para um momento de orgulho e força.
No estaleiro de Chongqing, cercados por líderes militares e engenheiros, o país estava prestes a lançar o Kongkong, um destroyer de 5.000 toneladas da nova classe Chon. Este não era um navio qualquer. Representava um enorme avanço em relação aos barcos ultrapassados da era soviética, com um design moderno e equipamentos de ponta. Essa era a tentativa de mostrar um poderoso arsenal militar ao mundo. No entanto, o lançamento que deveria ser triunfante rapidamente se transformou em um pesadelo. Enquanto o navio deslizava, a parte de trás se movia, mas a frente ficou imóvel. O que deveria ter sido uma entrada majestosa na água se tornou uma cena constrangedora, com o destroyer tombando de lado, encaixado entre terra e mar, com sua estrutura danificada. Kim, bem próximo, teve uma reação de choque e raiva, classificando o incidente como um ato criminoso de descuido total. O silêncio da mídia estatal após o fracasso foi ensurdecedor. Nenhuma imagem, informação ou explicação sobre o acontecimento. Nos bastidores, no entanto, operações de limpeza começaram, mas a imagem da Coreia do Norte como uma potência militar havia sido seriamente abalada. O que muitos viram como apenas uma piada, outros perceberam que escondia algo muito mais alarmante. Com uma costa de 2.500 quilômetros, a Coreia do Norte controla uma das maiores frotas de submarinos do mundo. Apesar de muitos de seus submarinos estarem ultrapassados, a ameaça que eles representam não deve ser subestimada. A agressivo investimento de Kim na modernização dessa frota, com submarinos lançadores de mísseis balísticos, gerou uma reavaliação do equilíbrio de poder na região. Mas por que a Coreia do Norte apressaria algo tão crucial como um lançamento de navio? A resposta está na forma como o regime opera, com prazos ambiciosos que visam não só a pressa no desenvolvimento, mas também as vitórias propagandísticas. Após o desastre com o Kongkong, o foco mudou rapidamente para o controle de danos. Balões brancos foram utilizados para estabilizar o navio avariado, enquanto a área do estaleiro permaneceu sob vigilância rigorosa, como se o incidente nunca tivesse ocorrido. Como as ações da Coreia do Norte estão evoluindo? O que Kim Jong-un está planejando em meio a esses desastres e pressões? Será que a ajuda externa é a chave para um futuro implacável? A história está longe de terminar e as respostas podem impactar profundamente a segurança global. Após o desastroso lançamento do novo destroyer de Kim Jong-un, a Coreia do Norte se viu em uma situação embaraçosa. Para evitar que o navio afundasse ainda mais, foram utilizados enormes balões brancos ao redor da embarcação danificada. As imagens mostravam esses balões cercando o navio, que estava inclinado e parcialmente submerso. O destroyer, coberto por grandes lonas azuis, evidenciava a tentativa de ocultar o fracasso que se tornará um pesadelo para o líder norte-coreano. Embora o propósito exato dos balões não esteja totalmente claro, especialistas acreditam que eles servem para estabilizar ou reparar rapidamente a embarcação. De acordo com a forma e as barbatãs visíveis, analistas sugerem que esses objetos brancos são aeronaves aerostáticas, semelhantes a dirigíveis, que utilizam gás de elevação para flutuar no ar ou na água. Em entrevista à CNN, o representante sul-coreano Yu Yong-van comentou: "Parece que os balões foram instalados não para reflutuar o navio, mas para evitar que ele afundasse ainda mais." O processo de recuperação levou vários dias, talvez semanas, mas aos poucos o Kongkong começou a se erguer novamente para uma posição vertical. No início de junho, o navio foi discretamente transferido do estaleiro Chongqing para o estaleiro Yain, na costa nordeste, provavelmente para afastá-lo do local do fracasso e realizar os reparos em um ambiente mais controlado. Embora não houvesse informações oficiais, imagens de satélite mostraram claramente o Kongkong atracado em Najin, passando por restaurações. No entanto, essa não era uma boa notícia para o regime. Apesar de não termos acesso direto, analistas acreditam que os sistemas elétricos e eletrônicos foram os mais danificados. Quando um navio desse porte tomba e se submerge parcialmente, a água pode entrar em compartimentos que não estavam totalmente vedados. Sistemas sensíveis, como radar, unidades de controle de missão, equipamentos de navegação e comunicação são extremamente vulneráveis. A água salgada, em particular, pode causar corrosão em questão de dias. Portanto, mesmo que o casco parecesse intacto do lado de fora, o interior provavelmente contava uma história diferente. Havia também sinais visíveis de arranhões e danos estruturais ao longo do lado estibordo, onde o navio havia atingido a água e a rampa durante o lançamento. O que isso significa para a Coreia do Norte?
Esta situação não apenas manchou a imagem do regime, mas também levantou questões inquietantes sobre sua capacidade militar e suas verdadeiras intenções. O que Kim Jong fará a seguir? Kim Jong decidiu dar uma lição a seus inimigos. No entanto, o que se seguiu foi um espetáculo de humilhação. A mais nova embarcação de guerra de Pyongyang, o Kongkong, afundou durante seu lançamento, deixando o país exposto e envergonhado diante do mundo. A confiança de Kim tornou tudo ainda mais constrangedor, pois o navio, que deveria simbolizar a força militar da Coreia do Norte, começou a afundar bem na sua frente. Enquanto muitos riam da situação, poucos perceberam a inquietante realidade de como a Coreia do Norte estava se tornando uma ameaça real para o planeta. Mas como um simples lançamento de navio expôs o verdadeiro poder de Pyongyang? Em 21 de maio de 2025, a Coreia do Norte estava pronta para um momento de glória no estaleiro de Chongqing. Com militares e construtores reunidos, o país se preparava para lançar um destroyer de 5.000 toneladas, o Kongkong, parte da nova classe Chon. Este não era um navio qualquer, era um símbolo da crescente força militar norte-coreana. Equipado com sistemas de radar avançados e capacidade para lançamentos de mísseis, ele prometia modernizar a marinha do país. Contudo, o que deveria ser um lançamento grandioso rapidamente se transformou em um desastre. Ao invés de deslizar suavemente para a água, o navio inclinou-se estranhamente, em questão de segundos, virou-se de lado, parcialmente submerso. Kim Jong, a poucos metros, assistiu horrorizado. A reação de Kim foi imediata e intensa. Ele ficou visivelmente chocado e furioso, chamando o incidente de ato criminoso. Em um regime onde a crítica pública é quase inexistente. Isso significou que alguém pagaria o preço pela humilhação. Logo após o lançamento fracassado, começaram a circular imagens de satélite. A Coreia do Norte, que se orgulha de seu segredo e controle, não poderia esconder tal fiasco. Durante dias, a mídia estatal permaneceu em silêncio, uma pausa que falava mais que 1.000 palavras. Nos bastidores, operações de limpeza começaram rapidamente, mas o dano à imagem do país já estava feito. Enquanto muitos zombavam do incidente, poucos perceberam o verdadeiro perigo que a Coreia do Norte representava. O país controla mais de 2.500 quilômetros de costa e opera uma das maiores frotas de submarinos do mundo, com cerca de 64 a 86 submersíveis. Apesar de muitos serem obsoletos, a presença de submarinos cria uma imprevisibilidade que força os inimigos a reconsiderar suas defesas. Kim Jong decidiu modernizar essa frota, investindo na construção de submarinos lançadores de mísseis balísticos, capazes de ameaçar alvos em Japão e Coreia do Sul. Por trás da fachada de um evento desastroso, uma parceria militar em crescimento com a Rússia se revela. Os novos destroyers norte-coreanos refletem um design semelhante ao de embarcações russas, levantando suspeitas de que a modernização da marinha está sendo impulsionada por ajuda externa. O tempo dirá se a Coreia do Norte conseguirá avançar com suas ambições militares ou se os erros de lançamento continuarão a ser sua ruína. O que realmente acontece com aqueles que falham em um projeto militar na Coreia do Norte? O regime é implacável com erros, especialmente os públicos. Após fracassos, engenheiros e cientistas frequentemente enfrentam severas consequências. Os altos funcionários do setor de armamentos e outros envolvidos no projeto do destroyer começaram a desaparecer dos holofotes. Ong Il-ho, chefe do estaleiro de Chongqing, e o vice-almirante Kim On-sik, um dos principais comandantes navais, foram mencionados, mas logo suas presenças desapareceram da mídia estatal. Na Coreia do Norte, quando alguém some, o significado é claro, a purgação é real. Este padrão de punição severa não é novidade. Desde os tempos antigos, erros são tratados como crimes graves, e a eliminação de pessoas do cenário público é uma prática comum. A sombra do medo paira sobre aqueles que trabalham no regime, e a história parece se repetir, enquanto a Coreia do Norte navega em águas turbulentas. Que lições serão aprendidas com essa humilhação pública? Somente o tempo revelará quais serão as consequências para os responsáveis e como isso afetará o futuro da marinha norte-coreana. Após um incidente embaraçoso, Kim Jong decidiu que era hora de ensinar uma lição a seus inimigos. O que deveria ser um momento de orgulho se transformou em uma tragédia. O mais novo destroyer da Coreia do Norte, o Kongkong, afundou durante seu lançamento, deixando o país exposto e humilhado diante do mundo.
A confiança de Kim, que esperava mostrar a força militar da nação, se desfez em um instante, enquanto a embarcação se tornava objeto de riso para muitos. No entanto, poucos perceberam a real ameaça que a Coreia do Norte representa. Em 21 de maio de 2025, a Coreia do Norte se preparava para um grande evento no estaleiro de Chongqing. Com líderes militares e construtores de navios presentes, o país estava pronto para lançar um dos seus projetos navais mais ambiciosos, o Kongkong, um destroyer de 5.000 toneladas da nova classe Chon. A embarcação era um símbolo do crescimento militar da nação, equipada com tecnologia moderna e um design avançado. O lançamento deveria ser um espetáculo, mas o que aconteceu foi um verdadeiro desastre. À medida que o navio deslizava para o mar, o fundo afundou, mas a proa permaneceu presa. O Kongkong inclinou-se desajeitadamente, em poucos segundos, virou-se, ficando parcialmente submerso. Kim Jong, a poucos metros de distância, viu seu sonho se transformar em pesadelo. A reação do líder foi imediata, relatos indicam que ele ficou em estado de choque furioso. O Estado, que raramente admite falhas, classificou o incidente como um ato criminoso devido à negligência absoluta. O silêncio seguido pelo regime após o fracasso do lançamento falava mais do que 1000 palavras. Nos bastidores, operações de limpeza começaram rapidamente. Enquanto os trabalhadores corriam para recuperar o navio, a imagem da Coreia do Norte como uma potência militar foi severamente danificada. A nação, que se orgulha de sua disciplina e perfeição, havia cometido um erro público que não poderia ser ignorado. Quanto mais o mundo observava, mais a pressão aumentava para corrigir sua imagem. Mas o que levou a essa falha catastrófica? Para entender isso, é preciso olhar para as capacidades navais mais amplas da Coreia do Norte. A nação possui uma extensa costa de mais de 4.000 quilômetros e opera uma das maiores frotas de submarinos do mundo. Apesar de muitos desses submarinos serem obsoletos e barulhentos, eles representam uma ameaça devido ao seu potencial de surpresa. Kim Jong-un está investindo na modernização de sua frota, incluindo submarinos lançadores de mísseis balísticos, aumentando a preocupação global. O afundamento do Kongkong não foi apenas um erro técnico. Ele expôs a fragilidade do regime e a insegurança que permeia a liderança de Kim. O que parecia ser um simples acidente desencadeou uma série de questionamentos sobre a verdadeira capacidade militar da Coreia do Norte. Se um dos seus navios mais importantes não conseguiu ser lançado corretamente, o que isso dizia sobre o restante da marinha? A verdade é que, por trás da fachada de poder e modernização, existem sinais alarmantes. Uma colaboração silenciosa com a Rússia sugere que a Coreia do Norte está recebendo apoio técnico significativo. Elementos de design nos novos navios indicam uma influência russa, levando analistas a questionarem a capacidade real da Coreia do Norte de desenvolver tecnologia militar por conta própria. Essa parceria pode oferecer uma vantagem imensa ao regime, mas o preço a pagar por essa ajuda pode ser ainda mais alto. O que acontecerá a seguir? Será que a Coreia do Norte conseguirá se recuperar dessa humilhação? E o que isso significa para a segurança global? A resposta pode ser mais aterrorizante do que se imagina. A Coreia do Norte parece forte, mas a realidade já se revela para o mundo. Após um lançamento que deveria ser um marco de poder, a catástrofe expôs não apenas falhas técnicas, mas também a vulnerabilidade do regime. O que era para ser um símbolo de força transformou-se em motivo de risadas e questionamentos globais. A nau, que deveria ter sido a estrela de uma nova era militar, afundou em um mar de humilhação, deixando Kim Jong-un em uma posição precária. Mas o que essa situação realmente significa? Quando? Até então, a marinha norte-coreana dependia de embarcações antigas, muitas delas de origem soviética, há décadas. Contudo, eles decidiram dar um salto significativo. O Kongkong não era um navio qualquer. Com mais de 5.000 toneladas, este destroyer da classe Chon tinha tudo para ser a nova joia da frota. Radar moderno, mísseis lançáveis e um design arrojado indicavam que a Coreia do Norte queria mostrar ao mundo que sua marinha estava pronta para uma era nova, tecnológica e poderosa. A expectativa era de uma cerimônia grandiosa, um lançamento perfeito, mas nem tudo saiu como o planejado. Como em qualquer lançamento tradicional de navios, o Kongkong estava posicionado sobre uma rampa, pronto para deslizar suavemente rumo ao mar.
A teoria dizia que a gravidade, somada a mecanismos precisos, guiaria a enorme embarcação para dentro do porto. O próprio líder supremo, Kim Jong, estava ali, em lugar de destaque, rodeado de oficiais, enquanto as câmeras captavam cada instante. O momento estava pronto para o espetáculo, mas o que veio a seguir ultrapassou qualquer expectativa, uma catástrofe se desenrolou diante dos olhos do mundo. Assim que o procedimento começou, a popa começou a deslizar para a água, como esperado, mas a proa simplesmente não se mexeu. Algo estava profundamente errado. Em vez de um movimento elegante, o Kong-1 começou a inclinar-se estranhamente. A traseira mergulhou de forma pesada no mar, enquanto a frente permanecia presa à terra, como se estivesse emperrada. E então, em poucos segundos, diante de toda a plateia, o destroyer virou de lado, ficando parcialmente submerso e enroscado entre o solo e o mar. Seu casco, que deveria ser um símbolo de força, estava arranhado, amassado, e a estrutura do navio claramente comprometida. Tudo isso com o próprio Kim Jong a poucos metros do desastre. A situação tornou-se um pesadelo para a equipe responsável. A reação do líder foi imediata e intensa. Pessoas que presenciaram o evento afirmam que ele parecia abalado, furioso, uma explosão de raiva rara em domínio público. Os meios oficiais do regime, normalmente rígidos e frios, não esconderam a gravidade do incidente. Kim declarou o episódio como um ato criminoso decorrente de absoluta negligência. Em um país onde críticas públicas são quase inexistentes, essa acusação soou como uma sentença. Estava claro que muitos teriam que arcar com as consequências daquele fracasso humilhante. Logo após o lançamento frustrado, imagens de satélite começaram a circular pela internet. Para um regime que se apoia em segredo e controle absoluto, essa exposição foi um golpe devastador. A Coreia do Norte não conseguiu apagar as evidências. O mundo já havia visto o desastre em tempo real. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por dias, nenhum registro oficial, nenhuma palavra, nenhuma foto, um silêncio que falava mais alto que qualquer explicação. Nos bastidores, a movimentação já era intensa. Soldados cercaram o estaleiro, trabalhadores correram para tentar salvar o que restava da embarcação. Mas, para a imagem do país, o estrago já estava feito. Um símbolo cuidadosamente construído de precisão e disciplina havia se tornado motivo de escárnio mundial. O que parecia um momento de triunfo, transformou-se em uma vergonha pública que ninguém poderia ignorar. Como essa humilhação poderia ter acontecido? E por que o silêncio oficial foi tão profundo? A resposta, talvez, esteja na sombra do que ninguém quer admitir. Na parte anterior, vimos como a pressa revelou falhas gritantes no novo destroyer de Kim Jong, soldas apressadas, pintura irregular e sistemas internos como radar e mísseis possivelmente inacabados expuseram uma fragilidade assustadora. Agora, o desastre da execução prática do lançamento traz uma revelação ainda mais chocante. Assim que lançaram o navio, ficou claro que ele não deslizava com a graça esperada. A popa afundou primeiro, enquanto a proa ficou presa na rampa, sinalizando uma distribuição de peso totalmente desequilibrada. Isso não é um erro pequeno para uma embarcação tão imensa, é um convite ao desastre. E não é apenas uma suposição. O exército da Coreia do Sul confirmou que a embarcação estava deitada de lado, parcialmente submersa, um retrato humilhante para Pyongyang. Especialistas do Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, o CSIS, analisaram imagens de satélite e declaram que o navio não tinha suporte adequado. Conforme ele se movia para entrar na água, torceu como um brinquedo de plástico quebrado, metade imersa, metade presa no cais. O cenário perfeito para a vergonhosa humilhação. Mas a situação piora. O estaleiro Chongqing, palco do fracasso, não é um estaleiro militar. Sua tradição é fabricar navios de carga e de pesca, não complexos destroyers modernos. Segundo o CSIS, eles não têm nem o conhecimento nem infraestrutura para manejar o peso, sistemas e delicadezas daquilo que tentavam lançar. E para esconder as falhas, o regime prendeu 3 funcionários do estaleiro, como bode expiatório de uma tragédia que, na real, não foi só culpa deles. Este revés constrangedor representa mais do que um simples acidente, denuncia a fragilidade real por trás da arrogância militar norte-coreana. Mas, e se houvesse algo mais por trás desse desastre? Algo que ultrapassasse o erro técnico e mostrasse quem, nos bastidores,
está moldando a Coreia do Norte para se tornar essa ameaça oculta tão temida? A confusão do lançamento pode ser só a ponta do iceberg, e a verdade, muito mais perturbadora. O som dos guindastes, a tensão no ar, o cheiro forte da solda fresca, tudo se transformou em silêncio e desespero naquele instante em que o navio tombou. Como pode uma nação tão severa e sigilosa permitir esse vexame? E o que isso revela sobre seu verdadeiro poder e os jogos políticos por trás das cortinas? Será que Kim Jong-un está realmente no controle? Ou estaria ele sendo manipulado por outros interesses poderosos, ajudando alguém a transformar a Coreia do Norte em uma força que nenhum país no mundo consegue ignorar? O que aconteceu naquele dia no Chongqing não é apenas um erro de engenharia, é um enigma que pode explicar tantas outras coisas obscuras no cenário internacional atual. O mar esconde mais do que ondas. Ele guarda segredos que podem virar o jogo em qualquer momento. Qual é o verdadeiro preço desse desastre? E quem vai pagar por ele? A resposta está mais próxima do que você imagina. Em um momento dramático, a Coreia do Norte estava prestes a fazer a sua estreia poderosa com o destroyer Kongkong, um símbolo da sua ambição militar. No entanto, a expectativa rapidamente se transformou em um espetáculo de vergonha. Durante o lançamento, a popa do navio desceu na água, mas a proa ficou presa na rampa, revelando um cálculo de distribuição de peso completamente falho. Esse não era um erro qualquer, erros desse tipo em navios tão grandes podem resultar em desastres. O impacto dessa falha foi amplamente reconhecido, e a Marinha da Coreia do Sul mencionou que o navio foi visto deitado de lado na água, enquanto o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos analisava imagens de satélite e confirmou a má sustentação do navio durante o movimento, ocasionando a inclinação descontrolada. Esse incidente expôs não apenas o fiasco do lançamento, mas as fraquezas na infraestrutura de construção naval da Coreia do Norte. O estaleiro Chongqing, onde ocorreu o lançamento, não era conhecido por construir embarcações militares, sua especialidade eram barcos de carga e pescas. Com a falta de experiência na construção de destroyers como o Kongkong, a complexidade do processo se tornou evidente. Para encobrir esse erro constrangedor, as autoridades prenderam 3 funcionários do estaleiro, mas a culpa não era apenas deles. E aqui está um detalhe inesperado que você talvez não saiba. Apesar da falência desse lançamento, existe um poder oculto e uma dinâmica subjacente que torna a Coreia do Norte uma ameaça crescente. A velocidade com que o regime tenta modernizar sua frota naval, mesmo à custa da segurança e da eficácia, é alarmante. A pergunta que paira é: será que essa pressa pode ter consequências ainda mais perigosas no futuro? A análise dessa operação revela um mundo em que a Coreia do Norte, embora tenha enfrentado um revés, continua a fazer movimentos estratégicos, aliados a uma suposta ajuda externa que levanta dúvidas sobre sua capacidade verdadeira de defesa. A luta entre tecnologia e ineficiência pode ser um indicador do que está por vir. E isso deixa claro que, por trás das aparências, a tempestade se forma. Então, como isso afetará a segurança da região e do mundo? O que acontece quando um gigante se levanta apenas para desabar em plena luz do dia? Em 21 de maio de 2025, a Coreia do Norte estava pronta para marcar um momento significativo em sua história militar. No estaleiro de Chongqing, cercado por líderes militares e trabalhadores, o país preparava-se para lançar o Kongkong, um destroyer da nova classe Chon. Com 5.000 toneladas, o navio era visto como símbolo de poder e modernidade, uma resposta em forma de aço às potências vizinhas. Mas, em vez do espetáculo esperado, uma tragédia se desenrolava. Enquanto os olhares se voltavam para a cerimônia, o Kongkong foi posicionado na rampa de lançamento. A expectativa pairava no ar, mas algo não estava certo. Ao deslizar para a água, o navio não se movia como deveria. Sua popa afundava enquanto a proa ficava presa no chão. Em um instante, todo o destroyer rolou e se virou de lado, parcialmente submerso. O que deveria ser um show de força se tornou uma cena de ridículo diante de todos, e Kim Jong-un, o líder supremo, observava a catástrofe a poucos metros de distância. As reações não tardaram. Kim, visivelmente chocado, considerou o incidente um ato criminoso de descuido absoluto. Para um regime que promove o medo e a perfeição, tal declaração soou como um sinal de desespero. A falha do lançamento alarmou analistas e especialistas, que logo começaram a questionar a qualidade do arsenal militar da Coreia do Norte.
Se um novo destroyer não conseguia realizar seu primeiro lançamento com sucesso, o que isso dizia sobre os outros sistemas da frota? Seriam eles tão problemáticos quanto pareciam? É preocupante pensar que, em uma nação onde a estabilidade política depende da percepção do poder militar, esta falha poderia levar à desconfiança pública. O espectro da dúvida poderia se espalhar por elites e até mesmo pelas forças armadas. E, surpreendentemente, a mídia estatal ficou em silêncio após o desastre, uma pausa eloquente após um erro monumental. Não havia imagens, não havia notícias, como se o incidente não tivesse acontecido. Mas por que essa aparente fraqueza não é apenas uma questão interna? Mesmo que os novos navios, auxiliados pela Rússia, não estejam totalmente operacionais, sua presença altera a dinâmica da região. A simples possibilidade de destroyers com capacidade nuclear muda a postura militar tanto da Coreia do Sul quanto dos Estados Unidos, que precisam reconsiderar suas estratégias. Este é o verdadeiro medo da Coreia do Norte. Falhar em público não é apenas uma questão técnica, é um risco político colossal que pode desestabilizar o regime. A pergunta que paira no ar é: onde isso tudo vai parar? O que acontece quando um gigante se ergue apenas para desmoronar sob os olhares do mundo? Em 21 de maio de 2025, a Coreia do Norte se preparava para um momento crucial em sua trajetória militar. No estaleiro de Chongqing, cercado por líderes militares e trabalhadores, o país estava prestes a lançar o Konggun, um destroyer da nova classe Chon. Com 5.000 toneladas, o navio deveria simbolizar poder e modernidade, uma resposta contundente às potências vizinhas. Mas o que deveria ser um espetáculo de força se transformou em um desastre colossal. Enquanto todos aguardavam ansiosamente, o Konggun foi posicionado na rampa de lançamento. A tensão no ar era palpável, mas algo estava claramente errado. Ao deslizar para a água, o destroyer não se movia como esperado. Sua popa afundava, enquanto a proa permanecia firmemente presa ao solo. Em um momento catastrófico, todo o navio virou de lado, parcialmente submerso, enquanto Kim Jong, o líder supremo, assistia à cena a poucos metros de distância. As reações foram rápidas. Kim, visivelmente chocado e furioso, considerou o incidente um ato criminoso de descuido absoluto. Essa declaração, em um regime que valoriza a perfeição e o controle, soou como um sinal de desespero. A falha do lançamento alarmou analistas e especialistas, que começaram a questionar as capacidades do arsenal militar da Coreia do Norte. Se um novo destroyer não conseguia realizar seu primeiro lançamento com sucesso, o que isso indicava sobre os demais sistemas da frota? Estariam eles igualmente comprometidos? É inquietante imaginar que em uma nação onde a estabilidade política depende da percepção do poder militar, essa falha poderia gerar desconfiança pública. O espectro da dúvida poderia se espalhar entre as elites e até mesmo nas forças armadas. Além disso, a mídia estatal permaneceu em silêncio após o desastre, uma pausa eloquente após um erro monumental. Sem imagens, sem notícias, como se o incidente jamais tivesse ocorrido. Por que essa fraqueza não se limita apenas a questões internas? Mesmo que os novos navios, com apoio russo, não estejam totalmente operacionais, sua mera presença pode alterar a dinâmica da região. A possibilidade de destroyers com capacidade nuclear transforma a postura militar tanto da Coreia do Sul quanto dos Estados Unidos, que precisam reconsiderar suas estratégias. Esse é o verdadeiro temor da Coreia do Norte. Falhar em público não é apenas uma questão técnica, mas um colossal risco político que pode desestabilizar o regime. A pergunta que permanece é: até onde isso pode chegar? A Coreia do Norte, ao exibir seus novos destroyers, busca projetar força e manter seus inimigos em constante dúvida. Ao lançar um novo destroyer, a intenção é provocar a pergunta: quais são realmente as capacidades da Coreia do Norte? Essa incerteza é parte fundamental de sua estratégia de defesa. Contudo, a realidade está se revelando mais complicada do que o regime gostaria de admitir. A Marinha da Coreia do Norte estava há décadas ancorada em navios ultrapassados, muitos deles herdados do período soviético. Contudo, a nação decidiu dar um passo ousado. O Konggun não era apenas mais um navio, ele era um destroyer da classe Chon, pesando mais de 5.000 toneladas. Com radar moderno e capacidade para lançar mísseis, esse gigante do mar era uma tentativa clara de mostrar ao mundo que a Coreia do Norte estava pronta para uma nova era de poder e tecnologia. O lançamento,
que prometia ser uma cerimônia épica, estava previsto para acontecer de maneira espetacular. O Kongun foi colocado minuciosamente em uma rampa, aguardando o momento de deslizar majestoso rumo às águas. Kim Jong, o líder supremo, estava presente, posicionado em destaque entre oficiais e câmeras que gravavam cada detalhe. Mas o que se seguiu foi um verdadeiro desastre que contrariou todas as expectativas. Quando o sinal foi dado, a popa do navio começou a descer para o mar, como deveria. Mas a proa ficou misteriosamente parada. Algo estava muito errado. O esperado deslizar transformou-se em uma inclinação bizarra, onde a parte traseira afundou enquanto a dianteira permanecia presa ao solo. De repente, o enorme destroyer virou de lado, afundando parcialmente entre a terra e o mar. O casco, que deveria simbolizar a força, ficou danificado e amassado, enquanto Kim Jong observava tudo de perto. A equipe responsável pela embarcação vivia um pesadelo. Kim, visivelmente abalado e furioso, viu sua imagem de invulnerabilidade ser abalada. Em um país onde críticas públicas são raras. Seu descontentamento se manifestou de forma drástica, chamando o incidente de ato criminoso resultante de negligência total. Essa afirmação ressoou profundamente em um regime que valoriza a disciplina e a perfeição, indicando que muitos precisariam arcar com as consequências daquela humilhação. Após a catástrofe, imagens de satélite rapidamente circularam, revelando ao mundo a fragilidade do regime. A Coreia do Norte, conhecida por seu secretismo, não conseguiu esconder o ocorrido, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dias se passaram sem qualquer declaração oficial, uma pausa que falava mais que 1000 palavras. Enquanto isso, operações de resgate começaram nas sombras, com militares cercando o estaleiro e trabalhadores apressando-se para salvar o que restava da embarcação. O estrago era mais do que físico, era uma ferida aberta na autoimagem de um país que se vangloria de sua perfeição. A honra da nação estava manchada. O que poderia ter sido um triunfo glorioso se tornará uma fonte de escárnio. Mas, de onde surgiu essa súbita queda? E qual o impacto real desse evento sobre o poderio militar da Coreia do Norte? À medida que tentamos entender a magnitude dessa falha, é crucial analisar as capacidades navais mais amplas do país. A Coreia do Norte controla uma vasta extensão de litoral e possui uma das frotas de submarinos maiores do mundo. Apesar de muitos desses submarinos serem obsoletos, a nação investe em modernização, incluindo submarinos capazes de lançar mísseis balísticos. O que isso significa para a segurança regional e para a dinâmica de poder mundial? Embora o triste incidente do Kongun tenha gerado risadas em alguns círculos, para outros, ele é um sinal de alerta sobre o que está se formando nas sombras. Como a Coreia do Norte, a princípio vista como uma força cômica, se tornará uma ameaça séria. A conexão crescente com outros países pode ser mais significativa do que os especialistas imaginam. Essa evolução na capacidade militar, potencialmente impulsionada por aliados estratégicos, indicaria um poder em ascensão, mesmo em meio a desastres públicos. O que poderá acontecer se a Coreia do Norte continuar sua trajetória de modernização? E quem realmente está por trás desse aumento no poderio militar? As águas estão agitando, e o mundo precisa prestar atenção ao que pode surgir nas profundezas.